Muitas pessoas olham para trás, para a sua infância, para buscar culpados, para encontrar a causa dos seus problemas, das suas limitações, dos seus traumas, da sua forma de ser, o que seja. E olham para o que lhes fizeram ou não fizeram, para uns pais mais autoritários, ou mais abusivos, ou mais até permissivos, ou ausentes, ou seja o que for, naquilo que lhes disseram, naquilo que lhes fizeram, como sendo a causa agora para. E muitas vezes nós também dizemos, não é, que lá está, temos a mente subconsciente, que é formada nos primeiros anos de vida e de acordo ao meio que está exposto e a informação que recebe. E claro que a principal fonte de informação normalmente são os pais. Mas isto é um bocadinho irrelevante, ou seja, olhar para o que foi feito e para o que foi dito, porque não vai fazer assim muita diferença. E não é à toa que isto é um bocado, não é, aquela história do é preso por ter cão e preso por não ter, porque hoje em dia as pessoas até nem sabem muito bem como é que hão de ser, mesmo com os próprios filhos, não é? Porque, lá está, se não dá o suficiente há problemas, se dá demais há problemas, onde é que está o meio termo, o que é o correto? Devo ser mais, não é, mais exigente ou não ser? Quer dizer, porque faça-se o que se fizer, a criança vai nascer e vai ter os seus problemas. E vai ter os seus problemas quer de autoestima, de autoconfiança, de caráter, até de tornar-se uma pessoa depressiva. E muitas vezes, lá está, para os pais, não é? Eu não entendo, porque eu tentei fazer de tudo justamente para que isso não acontecesse e acontece. Porque, lá está, não é aquilo que é feito ou não é feito. Embora possa parecer assim, porque muitas vezes olha-se para trás, mas era porque me diziam isto, é porque me faziam isto, ou é porque eu não tive aquilo, ou outra coisa, não é? Não fazia parte da minha vida, seja o que for. Mas não é a energia, ou seja, não é a ação, não é? Seja ela através de ação mesmo, ou a ação da palavra, não é através da ação que a criança aprende uma certa, ou adota uma forma de ser, mas sim através da energia presente à sua volta. Ou seja, a nossa forma de ser vem das crenças que temos em nós, vem do pensamento que temos em nós. Pensamento esse, muitas vezes, muitos deles que nem sabemos que temos. E esse pensamento é associado a emoções, a energias de emoção. Pensamento por si só não representa nada. E o mesmo pensamento, até em duas pessoas diferentes, pode estar associado a emoções diferentes e vai ter resultados para si na sua vida muito diferentes. E quando nós estamos a crescer e estamos a formatar a nossa mente, estamos a criar esta mente subconsciente, no fundo estamos a criar padrões emocionais. Daí é esses padrões emocionais que definem quem nós somos, não é? Que definem o nosso valor, porque faz-nos sentir de determinada forma em relação a uma coisa ou de outra forma. Por exemplo, em relação a dinheiro, faz-nos sentir abundantes ou não ter o suficiente, independentemente do dinheiro que se tenha. Faz-nos sentir medo em relação a uma coisa ou capazes ou confiantes, ou seja o que for. Em relação a uma mesma situação, pessoas diferentes vão sentir coisas diferentes porque têm emoções, aprenderam emoções diferentes em relação a si e em relação à sua relação com essas coisas ou com outras pessoas, ou seja o que for, que essa emoção vai lhes fazer sentir que é certo ou errado, sou capaz, não sou, ou seja, é uma emoção boa ou uma emoção negativa. E estas emoções são aprendidas quando somos pequenos. Por isso, por exemplo, uma mãe que não tenha autoestima, que tenha uma autoestima insuficiente ou até praticamente nula, por mais que ela, com palavras ou ações, tente dar autoestima, passar autoestima para os filhos, ou falemos de uma forma mais direta, nós estamos aqui a falar de mulher, para uma filha, não adianta aquilo que ela diga, porque a filha vai aprender com a energia da mãe. Porque ela está a sentir a energia da mãe, está a sentir como a mãe se sente. Por exemplo, falemos, porque a autoestima eu nem gosto muito de falar em relação ao corpo, mas só para dar agora este exemplo, porque a autoestima vai muito além
mas muito além mesmo da nossa relação com o corpo. Mas uma mãe, por exemplo, que não gosta do seu corpo, mas queira que a filha não tenha problemas, e diz à filha, não, tu assim és bonita, não, estás bem, não ligues ao que outros dizem, ou porquê que não gostas de ti? Mas a filha em casa vê a mãe a dizer, a dizer, ou até mesmo a forma como ela olha para si própria, não é? Com vergonha, ou com não gostar, ou até mesmo a criticar-se, ou a ver algo na televisão ou na rua noutras pessoas e a criticar aquilo e a dizer que é feio, e depois diz à filha que é bonito, quer dizer, não bate, não é? E as crianças aprendem essencialmente a nível emocional, elas estão completamente a sintonizar, em sintonia com emoção, é emoção com emoção, a criança é emoção e está sempre a aprender e a transmitir com emoção. Por isso as palavras têm muito pouco peso, as palavras pouco pesam, as ações também pouco pesam. Daí também, lá está, conforme os anos vão passando, naqueles primeiros anos, e a criança já começa a entender as palavras e começa a perceber os significados das palavras e das expressões, e começa a entrar em conflito com a emoção e o que está a ser dito, ou seja, por exemplo, uma pessoa que está a dizer eu amo-te, não é? Mas a criança está a sentir, na emoção da pessoa está a sentir medo, ou angústia, ou raiva, seja o que for, quer por algo que a criança está a fazer, não é? E o adulto agora está com medo por ela, e por isso diz eu não quero que tu faças isso porque eu amo-te, mas a criança está a sentir o medo, ou a pessoa está com aquela energia ativa porque simplesmente já faz parte dela, ou algo aconteceu naquele dia que ativou aquela energia de tal forma e a criança está a sentir coisas diferentes. E a mesma coisa também em relação a tudo o resto, não é? Está a ser dito uma coisa e a emoção é outra. Por isso é assim, como é óbvio, quando as coisas combinam, ou seja, um pai que esteja com raiva e transmita verbalmente através da ação essa raiva, a criança vai sentir essa raiva em direção a si, não é? E como é óbvio, vai causar o seu dano e vai causar traumas para depois que lhe poderão, por exemplo, fazê-la diminuir a sua autoestima. Mas uma criança que esteja a receber amor em forma de palavras e de ações e a dar-lhe tudo o que ela quer e a sempre a ser protegida e isso tudo, mas a emoção que está a sentir não é essa, não importa essa, ela vai aprender a emoção, ela vai aprender quem é no mundo através daquelas pessoas que estão à sua volta, daquelas pessoas que fazem parte da sua vida, da sociedade também à volta, não é? Ou seja, daquelas pessoas mais próximas. Por isso assim, há todo um conjunto de informação que a criança está a receber. As palavras, como é óbvio, contam, têm o seu peso, a ação conta, tem o seu peso, mas a parte emocional é fundamental. Por isso é assim, se a pessoa tem preocupação, e falamos neste caso, não é que não podemos mudar o passado, isto falando em relação aos nossos pais, mas em relação aos filhos, se a pessoa tem a preocupação de dar o melhor aos filhos e que eles um dia sejam o melhor possível, não é? Que sejam pessoas fortes emocionalmente e que sejam positivos emocionalmente e que estejam bem, quer a nível mental, físico, não é? Com tudo e que tenham muito sucesso na vida, ou seja, queiram construir esse ninho para eles, não é com palavras, não é dizer tu és capaz e eu acredito em ti, dizendo as palavras, que depois a emoção não colabora a isso, não é? Muitos pais, por exemplo, dizem aos filhos, eu acredito em ti, não sei o quê, mas cá dentro não acreditam nada. A criança sente, não é? Muitos pais têm medo que agora o filho vai fazer um exame, ou seja o que for, e eu não sei, eu não acho que ele é capaz, eu acho que ele não vai conseguir, ou acho que ele não vai entrar agora para a escola, eu não sei, eu acho que ele não vai conseguir reagir bem com aquelas crianças e vai ter medo, ou não vai se adaptar, ou ele é tão quieto, ele ou ela não é tão quieto, tão sossegado, não. A criança sente isto, não adianta aquilo que os pais estão a dizer, se a emoção, e como é óbvio, assim, pais que estão a pensar isto em relação aos filhos, é porque já têm este tipo de emoções dentro deles, lá está, não é? E daí também logo entrarem nesta coisa do medo e de não ser capaz, ou seja, e projetam isto aos filhos. E é isso que a criança está a adotar. Por isso é assim, o melhor que um pai pode fazer por um filho é trabalhar em si próprio. É perceber estas emoções e estas formas de ver a vida e ver a si e ver aos filhos
E mesmo que não seja capaz de ver aquilo que realmente se vê nos filhos, ver como se vê em relação a si e ter essa consciência de que é isso que está a transmitir. E se é isso que se está a transmitir, o mais provável, como é óbvio, nunca é 100% que nós adotamos todos dos pais, não é? Porque há um leque, não é só os pais que interferem no nosso crescimento, mas é muito importante, porque assim, o mais provável é que a criança também vá crescer. Por isso, assim, por exemplo, um pai que não tenha autoconfiança, que seja mais... lá está, aquela pessoa, né, que nasceu mais, ok, para baixar a cabeça e ok, os outros é que têm que mandar porque eu não sou capaz e eu, mesmo que tenha sonhos, não sou capaz. Esta energia que vai estar a transmitir aos filhos. Uma mãe que acredita em dificuldade, em luta, em falta, em sofrimento, é isto que está a transmitir aos filhos. Por isso, a melhor coisa que podemos fazer para os filhos é trabalhar no próprio, não é? Não no filho, nunca o trabalho, mesmo quando há filhos problemáticos, mesmo quando os pais estão a ter problemas com os filhos, nunca é mudar o filho. Tem que vir sempre para aqui, tá? Tem que voltar sempre à pessoa e dizer assim, ok, qual é a relação aqui entre eu e ele, porque é que está a acontecer e deixa-me mudar a mim. E em relação aos problemas que nós sabemos em nós, também não adianta de nada estar a olhar para trás e olhar para aquilo que os pais fizeram. Por um lado, porque não podemos fazer nada a respeito, não podemos mudar, não vai mudar, certo? Não adianta, só por aí não adianta, ou seja, não adianta eu agora estar aqui a querer que os pais fossem diferentes ou tivessem sido diferentes, não é? Eu quero que as coisas mudem, sou eu agora que tenho que ver como é que eu vou mudar isto. E